um chabar de casa nova. E assassinou com 17 facadas, né? Tem medo mesmo das fobias. Então vamos falar, né? Pra gente poder entender, gente. Tem gente aprendendo a trabalhar. Agora tá vencendo um vídeo. Então hoje ela vai fazer um bolo de coco pra gente que passa a ser uma doença ou meio de ter uma renda extra ali até achar uma outra coisa. Você não fica paralisado. Semelhante. Empatia é isso. Galera, resolva sua questão sexual. Vamos resolver essa questão sexual? Qualquer dúvida. Influência de ser homossexual, nada, não tem. A pessoa já nasce, vai se desenvolvendo. Distorce, pega o cristianismo, vira do avesso. Mexe a priori é esse sentimento de confusão, de indecisão. Gente, a hora que você consegue achar esse equilíbrio sexual, é incrível. Olá, amigos do canal Dicas de Bem Viver. Como que vai esses sentimentos e essas emoções? Espero que fique importante. Olá, amigos do canal Dicas de Bem Viver. Como vai esses sentimentos e essas emoções, hein? Espero que um turbilhão, porque isso significa que você é um ser humano vivo. E aproveita que você tá vivo aí, esperto, e já clica lá no joinha. Deixa o seu like aí pra gente, clica no inscreva-se neste canal que sempre tem muito conteúdo de qualidade feito com muito amor pra vocês. Também aperta ali no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Também me procurem lá tô no Instagram, Clau com 2U, 2108, e no Facebook, Claudete de Andrade Pinto, tudo junto. Vai aparecer tanto o Instagram quanto o Facebook aí para vocês na tela, ok? Também comentem, por favor, eu preciso do feedback de vocês, se os vídeos estão ajudando vocês, dê suas sugestões, dê suas opiniões, ok? Comentem aí nos comentários, tá bom? E principalmente, compartilhe esses vídeos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível que queiram se autoconhecer para se ajudar, ok, pessoal? Façam como a nossa amiga, uma mãe que após assistir o vídeo sobre pedofilia, exploração e violência sexual, que é um vídeo anterior a esse, quem não assistiu ainda, vai lá assistir. E como eu sempre digo, você que está chegando agora neste canal, faz uma Clauflix e assista os vídeos anteriores lá, faz a maratona da série dos vídeos anteriores e se intera aqui da nossa vibe aqui do canal, ok? Para acompanhar o nosso raciocínio aqui, ok? Termina de assistir esse vídeo aqui e já vai lá fazer a Clauflix, a maratona dos vídeos anteriores, não perca tempo não, você vai gostar. Ok? Então, como eu estava dizendo, façam como essa mãe que após assistir o vídeo lá sobre pedofilia, abuso, exploração e violência sexual, me procurou lá, me mandou mensagem lá acho que no direct isso do Instagram, me perguntando e falando que ela não sabe conversar com os filhos dela sobre essas coisas a respeito de sexualidade, de sexo, tá bom? Então, porque quando eu fiz aquele vídeo sobre pedofilia, abuso, exploração, violência sexual, eu disse no vídeo, eu não vou ensinar aqui como se faz, porque eu creio que toda família tem o seu próprio jeito. Mas não, né, gente? Não é assim. Tem muita gente que não consegue falar sobre esses assuntos, até pelo jeito que foi criado também. Aí agora não consegue falar com os filhos. Foram pessoas que foram criadas com muita repressão, principalmente repressão sexual. Então essas pessoas não conseguem agora se expressar de forma alguma, nem para falar com os filhos, para evitar que aconteça, né, esse tipo de coisa com suas crianças. Mas eles têm vontade, eles querem aprender. Tá? Então, para essas pessoas que eu vou estar respondendo aqui. E por que eu não incluí ela num vídeo aí de perguntas e respostas? Não, porque esse tema é muito amplo e é muito sério. Então eu falei, não, deve também ser o questionamento de vários outros pais que tá na mesma situação ali, que não consegue falar sobre isso. Então eu já vou fazer um vídeo inteiro falando sobre isso, né? Que realmente merece. Esse tema merece um vídeo inteiro. Não vou incluir ela num vídeo de perguntas e respostas, não. Vou fazer logo um vídeo, vou responder para ela
e para muitos outros pais que também passam pela mesma situação, que é de não conseguir falar sobre. Então tá, gente, para vocês entenderem então melhor, é como eu disse, se você consegue falar sobre, o melhor é você procurar aí a tua forma de falar com teu filho, tá? Fala do teu jeito, tá? O filtro é o amor, tá? Sinta aí no fundo do seu coração, da sua alma, como que você vai responder para ele, qual que é a melhor forma de falar sobre isso com ele. Mas o parâmetro aí sempre pela faixa etária, tá? É conforme a idade, vai surgindo a curiosidade e eles vão te perguntar e você vai responder de forma natural, conforme eles for perguntando, ok? Tá? É simples, é natural. É que a gente foi criado lá na repressão, né? Principalmente repressão sexual, então parece uma coisa difícil, mas não é. É uma coisa muito simples e muito fácil, tá? De conversar com as crianças. E muito necessária, principalmente para evitar aí os abusos, né, a exploração, a violência e a pedofilia contra nossas crianças e adolescentes. Coisas essas que acontecem também com adultos que passaram pela situação aí também de não ter sido bem educado nessa área aí da vida, na área sexual, sobre sexualidade, ok? Então vamos lá, para ficar mais claro aqui, eu vou dar um exemplo. O meu exemplo aqui de casa, porque eu tenho 3 filhos, não sabe nem contar, né? Eu tenho 3 filhos aqui, né? E uma pré-adolescente de 12 anos e 2 adolescentes, um de 15 e um de 17. Vocês devem estar pensando, nossa, essa menina deve estar ficando louca, surtada, com 3 adolescentes em casa. Não, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eles são umas bênçãos, eles são maravilhosos. Tá? E não é porque são meus filhos, não, mas eles realmente não dão trabalho, gente, tá? Eles são umas bênçãos mesmo. Então tá, então é de acordo com a idade que você vai responder. Como eu disse lá no vídeo, né, sobre a exploração sexual, a pedofilia e a violência sexual, por volta ali de 1 ano e meio, isso são pesquisas, né, feitas por pesquisadores aí, né, da parte de pesquisa científica, é comprovado que a criança ali por volta de 1 ano e meio, tá, isso varia de criança para criança, como a gente sempre diz aqui, quando se trata de ser humano não existe padrão, tá? Cada ser humano, cada indivíduo tem o seu jeitinho ali, tem o seu tempo, ok? Mas assim, mesmo dentro dessa variedade, a partir de 1 ano e meio até 5 anos, eles estão no processo de descoberta das partes do corpo. Boca, pode ver que eles começam a falar, né? E por que tem essa variação, né? Ali de criança para criança, porque cada criança tem seu tempo, tem criança que fala mais tarde, tem criança que fala mais cedo, e daí eles vão também falar o nome das partes do corpo mais tarde ou mais cedo, de acordo ali com o seu tempo. Então tá, a partir de 1 ano e meio até 5 anos vão descobrir as partes do corpo e o nome dessas partes, tá? Mão, boca, pé, né? Nariz, ouvido e as partes íntimas, os órgãos sexuais, né? A vagina, o pênis, o menino, o escrotinho ali, o saquinho dele, né? O ânus, o bumbum, ok? Aí a partir daí dos 5 aos 8 anos, tá? Então eles já têm noção certinha, né? Do que são ali as partes restritas, aonde eles podem pegar, tá? E por favor, gente, não grita com as crianças se vocês verem eles tocando nas suas partes íntimas, eles próprios, tá? Porque eles estão em fase de descoberta, deixa eles autoconhecer o corpinho deles, eles se conhecerem, tá? Eles se autoconhecerem, conhecerem o seu corpo, suas partes, tá bom? Isso faz parte do desenvolvimento deles, do autoconhecimento, tá? E principalmente ali da primeira fase ali do conhecimento ali da sexualidade. Se você reprime, se você grita com eles, se você assusta eles, coloca eles em pânico por isso, você já causou ali um trauma, um problema que lá na frente vai dar problema, né? Você já causou, né? Então, por favor, não reprima a criança. Ela pode tocar. O que você tem que explicar para ela é que as outras pessoas não devem tocar. Porque ali dos 5 anos para frente, a criança já deve estar tomando banho sozinha, tá? Não tem que babar. Quem tem aí o privilégio de ter, né, uma profissional, uma babá, não precisa.
A própria babá, você que é pai, você que é mãe, já fala pra babá que você quer que a criancinha já, a partir dali dos 5 anos, ela aprenda a tomar banho sozinha, até pelo desenvolvimento dela mesma, coordenação motora, desenvolvimento cerebral. Deixa ela tomar o banho dela sozinha. Ensina pra ela que deve lavar muito bem as partes íntimas. Ensina que ela deve lavar certinho ali. Ensina como ela deve lavar, no caso do menininho, que ele tem que puxar a pelinha ali, né? Ali do pênis, pra lavar certinho ali em volta da cabeça do pênis e tudo. Explica pra menina também que ela não pode colocar sabonete lá dentro da vagina, ela vai lavar muito bem ali com água, que ela pode passar sabonete por fora. Enfim, ensina certinho pra eles como deve lavar e deixa ali a partir dos 5 anos e já pode lavar sozinho, tá? Os meus ali começava com 3, 4 anos, eu já ia ensinando, pra chegar nos 5 ele já tá tomando banho sozinho, indo no banheiro sozinho, se limpando sozinho. Em casa, o pessoal ali começou a andar, já saía da fralda. Já começava a ir no banheiro, tá? Sozinho, se limpar, já ia aprendendo, tá bom? Pra quando chegar ali nos 5 anos, já tá fazendo as coisas ali que tinha que mexer com os órgãos sexuais, eles mesmos. Então, vocês ensinem pra eles o quê? Que outras pessoas não devem pegar nessas partes, tá bom? Só eles mesmos. Para higienizar e para eles se autoconhecer. Você não precisa nem falar, porque isso eles vão saber. Você só fala que outras pessoas não devem tocar nessas partes deles. Também deixe claro com as crianças que elas podem sempre falar com vocês sobre qualquer coisa, sobre tudo, principalmente sobre essas coisas, porque assim, todo mundo sabe que acho que 95% dos casos de pedofilia é praticado por pessoas muito próximas da criança, pessoas ali muito próximas da família ou até da própria família. Então, se a criança não se sentir livre, não se sentir segura para falar, por exemplo, que o tio tentou abusar dela, ou alguém da escola tentou abusar dela, ela não vai falar, né? Porque ela vai achar que você vai duvidar dela, porque muitas vezes essas pessoas cometem esses crimes, elas colocam na cabeça da criança que se elas forem contar para alguém, as pessoas vão achar que elas estão mentindo, né? E não eles, porque eles são adultos, eles são grandes, e elas são pequenas e as pessoas não vão acreditar nelas. Apesar de que acontece sim da criança criar uma história e contar como se fosse verdade, por isso que isso é muito delicado, que a gente tem que debater mais, tem que falar sobre, porque é um tema muito delicado, ok? Porque a criança, ela tem uma imaginação muito fértil, tá? Então, e ela ouve o que os adultos falam. Muitas vezes a gente não percebe, mas elas estão ouvindo, estão passando ali por perto, parece que estão brincando, mas estão prestando atenção sim. E elas podem pegar uma frase solta, uma palavra fora de contexto e criar histórias em cima disso e contar para pessoas, tá? E se elas não confiarem no pai e na mãe, elas vão contar para outras pessoas. Por isso que é importante que a criança tenha a intimidade e a liberdade de falar sobre qualquer coisa com os pais primeiro, sempre com os pais primeiro, tá? Porque daí você é que tem que ter o filtro, e o filtro é o amor, e o amor não é acreditar em tudo e passar pano e passar a mão na cabeça, não. O amor é perceber quando eles estão mentindo, quando eles estão usando a imaginação e criando uma história, e quando eles estão falando a verdade. Se essa criança chegar para você e te dizer que ela foi abusada, de fato, que alguém enfiou alguma coisa no órgão sexual dela, seja pênis, seja dedo, seja o que for, a primeira coisa que você tem que fazer é ir olhar, tá? Porque se realmente aconteceu, se é uma criança ainda pequena, né, o órgão não tá bem desenvolvido, vai ficar muito nítido, né? Vai ser uma coisa horrível mesmo, horrorosa. E aí, obviamente, você na mesa, na exata hora, você já vai denunciar o pedófilo, né, o agressor. Você já vai procurar ajuda médica e psicológica para a criança, já vai fazer tudo que tem que fazer. Mas se for também uma história inventada por ela, uma história imaginativa, tá bom? Você observa bem, e você como pai, como mãe, se você tiver intimidade com seu filho, você vai saber quando ele tá mentindo e quando ele tá falando a verdade. Porque também é normal a criança criar história. Para ela não é uma mentira. Quando ela tá em fase de desenvolvimento ali, usando a imaginação, ela só tá criando histórias.
tá? Então daí você vai saber também, pra você também não prejudicar outra pessoa, porque o teu filho inventou uma história, porque ele usou a imaginação, tá bom? Então aqui a gente sempre fala, gente, cada caso é um caso, tá? E eu já vi casos, por exemplo, da pessoa ser linchada em praça pública antes mesmo de ser julgado, antes mesmo de terem provas concretas contra ela, e depois dela ter sido morta, linchada, a própria criança chegar na mãe e no pai e falar: mas foi uma história que eu inventei, não foi verdade. Aquele tio não fez isso comigo, eu tinha inventado essa história, mas aí a pessoa já tinha sido linchada e morta, tá bom? Então a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado, ok? E principalmente falar sobre isso também com as crianças, que não se deve mentir, mas também quando elas me falarem essas coisas pra vocês não duvidem delas. Quando elas já estiverem falando, vocês ouçam. O principal é ouça o seu filho, presta atenção no que ele tá falando, tá? Escuta e entenda o que ele tá te falando, porque o que acontece muitas das vezes é que as crianças falam porque eles sempre falam. As crianças sempre falam. Eles chegam da escola, eles sempre têm histórias para contar. Falam dos amigos, falam dos professores, falam o que aconteceu aquele dia na escola. Eles vão passear, eles chegam, eles contam o que aconteceu no passeio, se não foi junto com vocês. Então, ouçam. Primeira coisa, ouçam os seus filhos, presta atenção no que eles falam e entendam o que eles falam. Porque muitas vezes vocês estão ocupados com outras coisas, ou estão lá no WhatsApp, né? Fofocando lá no Facebook, ou na vida alheia no Instagram, e não pode parar um segundo para dar atenção para a criança entender o que ela está falando. Então, o principal é isso: ouça eles e entenda, tá? E tenha intimidade com eles e liberdade para eles falarem sobre qualquer coisa com vocês, tá? E também para vocês orientá-los, e que vocês sejam sempre as primeiras pessoas a quem eles venham falar sobre qualquer coisa. Tá bom? Então aqui em casa, como eu tenho os 3 e cada um tá numa fase, né? A Isabel tá nessa fase do início da puberdade, então ela vem, ela fala: ai mãe, parece que meu peito tá doendo, né? Aí eu falo: não, mas é natural, porque tá crescendo, então dói. Daí conforme ela vai me perguntando, eu vou respondendo de forma natural, tá? Conforme a curiosidade dela. Tem o Thiago que tá com 15 anos, que tá naquela fase mais introspectiva. Não tá perguntando muito no momento, e ele é de personalidade mais introspectiva mesmo, ele é de perguntar muito, mas também tudo que ele pergunta eu respondo de acordo com o que ele me pergunta, sem firula, sem inventar nome estranho, que eles não são bobo, né? Tipo cegonha, nada dessas coisas não. Eu respondo o que é de verdade, com os nomes certos. E só pergunto o que eles respondem. E aí, se eles querem se aprofundar mais, a gente se aprofunda. Se eles só querem aquela resposta, tudo bem, a gente passa para outro assunto. O Davi tá com 17 anos, então a gente bate um papo gostoso sobre... Outro dia, acho que antes de ontem mesmo, a gente estava conversando sobre os métodos contraceptivos, né? Os métodos de evitar a gravidez indesejada, e também proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Então foi um bate-papo, porque ele é um grande estudioso, autodidata, então a gente trocou legal, né? E no fim da conversa ele mesmo falou pra mim: o melhor método é o preservativo mesmo, né, mãe? Eu falei: também acho. Tá? E assim, mas foi uma conversa super gostosa, a gente falou sobre os vários métodos contraceptivos e tal, e a importância da proteção contra a doença sexualmente transmissível, e foi uma conversa super gostosa, porque eles já vê isso em ciência, né, na matéria de ciências na escola e tudo, de forma muito natural, não que tenha esse negócio de kit gay, cartilha gay, até porque ninguém vai aprender a ser gay, ensinar a ser gay, né, isso já é provado. Então não tem nada dessas coisas que pessoas malucas inventam, e aquelas pessoas que não acompanham a vida escolar do filho, não olham material de filho, não conversam com os filhos, acreditam, porque só esse tipo de gente acreditou nessas coisas. Porque quem acompanha de fato a vida escolar do filho, que presta atenção no que o filho fala, que presta atenção no material escolar do filho, que lê e sabe entender o que lê, e sabe interpretar o que está lendo, que não fica tirando frases soltas de livro, de apostila para inventar história, essas pessoas não acreditaram nisso. Não é mesmo? Mas beleza, o importante é isso.
tá? É que vocês examinem de tal forma que vocês tenham intimidade com eles e percepção para ver quando eles estão falando verdade, quando eles estão falando mentira, para responder as perguntas deles de acordo com a curiosidade deles, tá bom? De acordo com a idade deles. Isso é uma coisa que cada mãe, cada pai vai saber com certeza se você tem essa conexão com seu filho, obviamente, tá? Se você não tá muito ocupado lá no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Twitter, e não pode tirar ali um tempinho ali, sair do Facebook e ouvir o que ele tá falando e entender o que ele tá falando para poder responder de acordo, ok? Então assim, para essa mãe que me perguntou, que falou para mim, eu não sei como falar essas coisas com meus filhos, eu super te entendo, porque a gente veio de uma geração em que a repressão, principalmente a repressão sexual, era muito forte, então é complicado mesmo, muita gente não consegue, não é só você, e por isso que eu fiz o vídeo resposta para você em forma de um vídeo inteiro, ok? Para responder a você e a outros pais que tinham a mesma questão. Ok? Espero que tenha ajudado. Por favor, me dê o feedback. Comentem aqui embaixo nos comentários. Me procure no direct, como fez essa mãe. Me procure no Messenger. Tá, gente? Graças a Deus a nossa comunidade aqui do canal Dicas de Bem Viver tá crescendo, eu tô feliz, mas eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo, esse e todos os outros vídeos aqui do canal, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, Instagram, tá? No Twitter, enfim. Gratidão, muita luz na nossa caminhada, um grande beijo, amo vocês, comunidade do canal Dicas de Bem Viver.